Salmo 103, a partir do verso 1, que diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize ao Senhor, ó minha alma, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da destruição, quem te coroa com uma bondade amorosa e tenra misericórdia, quem satisfaz a tua boca com coisas boas, de modo que a tua juventude se renova como a da águia. O Senhor executa justiça e juízo a todos os que são oprimidos. Fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus atos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e gracioso, tardio em irar-se e abundante em misericórdia. Ele não repreenderá sempre, nem guardará sua ira para sempre. Ele não nos tratou segundo os nossos pecados, e nem nos recompensou de acordo com as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com todos os que o temem. Assim como está longe o oriente do ocidente, assim ele removeu de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura, ele se lembra que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois o vento passa por ela, e ela se vai, e o seu lugar não mais a conhecerá. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para aqueles que guardam o seu pacto e para aqueles que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. O Senhor tem preparado o seu trono nos céus, e o seu reino governa sobre tudo. Bendize ao Senhor, vós, seus anjos, que se destacam em força, que fazem os seus mandamentos, ouvindo a voz da sua palavra. Bendize ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais o seu deleite. Bendize ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize ao Senhor, ó minha alma. Amém. Glória a Deus. Fecha os teus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Maravilhoso Deus, querido Pai, no nome de Jesus Cristo, nós estamos reunidos aqui na Tua casa, ó Deus, e a nossa gratidão a Ti, Senhor, por esta grande oportunidade de nesta noite nos reunir com o Teu povo, meu Pai, com os Teus filhos, as Tuas filhas, e assim, ó Deus, declarar as Tuas virtudes, bendizer, ó Pai, o Teu nome. Venha nesta noite, ó Pai, invocamos o Teu poder, para que não seja aqui um momento apenas, ó Deus, de cumprir uma obrigação, mas que aqui possamos render a nossa alma a Ti, entregar o nosso coração nos Teus braços, na Tua presença. Deus querido, venha receber cada ato deste culto, na ministração dos louvores, ó Deus, envia da Tua unção, meu Pai, que haja acordes e vozes que glorificam o Teu nome, que exaltam a Tua presença. Venha nesta noite, ó Deus, abençoar aquele que se colocou diante de Ti, aquele que saiu da Tua casa para Te adorar, Senhor, aquele que veio para a Tua casa nesta noite com um propósito firme de Te buscar, de Te adorar, de Te exaltar, de Te bendizer. Então venha, meu Pai, nesta hora, recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração, pois assim nós o fazemos no nome poderoso, glorioso de Jesus Cristo. Amém. E quem crê, diga comigo amém. Vamos aplaudir, glorificar. Aleluia. Glória a Deus. Maravilhoso, santo, santo, santo.
Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que alegria, irmãos, poder estar aqui nesta noite para cultuarmos juntos, para adorarmos o nosso Deus na beleza da santidade dEle. Graças a Deus. Glória a Deus. Nos sentimos muito honrados, muito felizes por estar aqui com os irmãos. Graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te convidar a você abrir aí a palavra, lá em Isaías 49.
Isaías 49, eu pedi para o Senhor uma palavra, Ele me deu essa daqui, Isaías 49, de 8 até o verso 15, nós vamos ler, Isaías 49, e vamos ler do 8 ao 15, a palavra do Senhor diz assim: assim diz o Senhor, em um momento aceitável tenho eu te ouvido, e num dia de salvação tenho eu te ajudado. E eu te preservarei, e dar-te-ei por um pacto do povo, para governar a terra, para fazer herdar as heranças desoladas. Porque tu podes dizer aos prisioneiros: saiam, para aqueles que estão na escuridão, mostrem-se, eles alimentarão nos caminhos e suas pastagens serão em todos os lugares altos. Eles não terão fome nem sede, nem o calor e nem o sol os afligirá, porque Ele tem tido misericórdia deles e os conduzirá. Precisamente pelas fontes de águas Ele os guiará, e eu tornarei todos os meus montes um caminho, e minhas estradas serão exaltadas. Eis que estes virão de longe, e vejam, estes desde o norte e do oeste, e estes desde a terra de Sinim. Cantem, ó céus, esteja feliz, ó terra, e rompam em canto, ó monte, porque o Senhor tem confortado o seu povo, e tem misericórdia sobre seu afligido. Sião, porém, diz: o Senhor me tem abandonado, e meu Deus se tem esquecido de mim. Pode uma mulher esquecer sua criança que mama, que não teria compaixão do filho de seu útero? Sim, elas podem esquecer. Contudo, eu não esquecerei de ti. Amém? Diga assim: o meu Deus não esquece de mim. Diga assim: Ele me ama. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Glória a Deus. Graças a Deus. O Senhor nos dirigiu nesta palavra, uma palavra de restauração. Você sabe que Deus, Ele criou o homem não para ser dominado, mas Ele criou o homem para dominar. Você sabe que o mundo vive hoje assim conturbado, complicado, porque há uma ausência do Espírito de Deus na vida das pessoas. As pessoas estão vivendo num mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno. Então, onde não há a presença de Deus, há confusão, há descontrole, há caos. Onde não há a presença de Deus, então não existe equilíbrio, não existe salvação. E o propósito de Deus quando criou o homem lá no Éden, quando criou o primeiro homem, Adão, criou a primeira mulher, Eva, Ele tinha esse desejo de que o homem tivesse domínio. E Ele mesmo disse claramente, deu essa ordem para o homem: domine sobre tudo, domine sobre os peixes do mar, domine sobre as aves dos céus, domine sobre a natureza, domine sobre isso, domine sobre aquilo. Era o propósito de Deus, era o domínio. Mas a Bíblia fala que nos bastidores da história que se desenrolava, então, aconteceu algo no céu que Adão e Eva, eles não tinham conhecimento. Um anjo chamado Luzbel se rebelou contra Deus e quis ser maior que Deus. E por causa desse orgulho dele, por causa dessa prepotência dele, então Deus o expulsou do céu. E esse anjo passou a se chamar Lúcifer. E ele veio para a terra. Como ele não pode atingir Deus, ele veio para tentar destruir as obras de Deus, inclusive o homem, principalmente. Então Deus avisou Adão, avisou Eva: olha,
vocês estão num jardim que pode comer aqui de todas as coisas. Vocês estão bem, Deus tinha dado provisão de tudo ali. Mas Deus falou, olha, tem uma árvore, essa árvore aqui, ó, do conhecimento do bem e do mal, dessa vocês não devem comer, porque no dia que vocês comerem dessa árvore, vocês morrerão. Então, Deus, ele avisou, ele já deixou o homem bem ciente, que o inimigo estava na área, que o inimigo estava à espreita. Mas a mulher, o homem não tiveram cuidado. E eles caíram na conversa enganadora do diabo. E eles vieram a comer deste fruto proibido, com tantas oportunidades. E eles desobedeceram. E nesta desobediência, então, entrou o pecado na humanidade. A partir de Adão, a partir de Eva, do qual todos nós viemos, o pecado, ele alastrou, ele contaminou tudo aquilo que veio a nascer depois. O homem perdeu aquele privilégio que ele tinha de viver num jardim tranquilo, abençoado, onde não precisava trabalhar para poder comer, onde ele não precisava lutar contra as pragas da terra, não precisava lutar contra as doenças, as tristezas, as frustrações, os desequilíbrios, as faltas de controle. O homem tinha o domínio, mas ele perdeu com o pecado, ele perdeu por causa da desobediência. Então isso causou um grande mal, a ponto dos seus filhos, né? Abel e Caim, já o irmão matar um irmão. Já pensou dentro da família? Um irmão assassinar outro irmão. Olha que tragédia, que terrível. Já um resultado imediato já do pecado ali de Adão e Eva. E de lá para cá, então, o mundo caminha assim, desequilibrado. O mundo caminha cheio de pestes. Você planta na terra, e a terra, para produzir, tem que ter muito investimento. Não é só lançar a semente e colher. Tem muitas pragas. Tem muita coisa que vem contra a frutificação do alimento. Então, houve algo terrível na história da humanidade. E nós estamos nesta sequência dos fatos. Nós estamos no século 21 e tudo que se passou antes de nós e tudo o que vai acontecer ainda tem o efeito dessa desobediência, tem um efeito devastador deste mal que veio sobre toda a humanidade. Mas tem solução para isso? Tem jeito? Então é aonde entra o plano de Deus, é aonde entra essa palavra que eu quero falar com você hoje, que é uma palavra de restauração. A Bíblia fala que o primeiro Adão fracassou, mas a Bíblia fala que o segundo Adão foi vitorioso. O primeiro Adão lá no Éden caiu na conversa do diabo. Mas o segundo Adão, que é Jesus Cristo, ele resistiu. Ele resistiu. E ele venceu o diabo. Então tudo aquilo que Jesus conquistou para nós na cruz é nosso. O inimigo não pode tirar. Não pode roubar. Deus deseja que a gente viva novamente exercendo este domínio. Esse domínio. Então, você veja que isso é tão claro, que o resultado de uma vida convertida a Deus, o resultado de uma entrega ao Senhor Jesus, ao renascimento, ao novo nascimento, o resultado disso é o fruto do Espírito. E no fruto do Espírito tem lá uma coisinha muito importante: domínio próprio. Domínio próprio. Como que a gente pode viver essa realidade? Este é um sonho de todas as pessoas. Este é um desejo que está na alma de todo ser humano, ter esse poder. Às vezes isso é traduzido para nós de uma outra maneira.
Às vezes o homem não entende isso no sentido espiritual, o homem carnal, eu digo, e ele traduz isso, ele faz essa leitura disso, buscando o poder de uma outra forma, né? O poder através do dinheiro, o poder através da influência, o poder através da política, o poder através das autoridades desse mundo, né? Das investiduras deste mundo. Então é uma forma do homem entender esse poder que ele perdeu, ele quer de volta. E todos nós queremos ter esse domínio, ter esse poder, mas ele foi perdido. Mas a boa nova do Evangelho é esta, que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Essa reconciliação é o propósito de Deus, trazer para nós o domínio que foi perdido, trazer para nós aquilo que foi largado lá no Éden, que teve o prejuízo lá no Éden. Agora Deus quer trazer para nós novamente essa bênção. O que foi perdido lá? Lá foi perdido a vida eterna. Porque quando Deus criou o homem não era para envelhecer, ficar doente e morrer, não. Quando Deus criou o homem era para viver eternamente. Tem gente que pensa que o pecado do Éden é o sexo. Não é. Porque você vai ver na Bíblia que multiplicar veio antes da queda. A ordem que Deus deu para o homem, para multiplicar, para ter filhos. O sexo dentro do casamento é santo, fora do casamento é pecado. Mas a Bíblia fala que a eternidade que foi perdido lá, quando Deus disse, olha, a alma que pecar, essa morrerá, nós vemos em Jesus Cristo que isto foi vencido, que agora nós podemos ter vida e vida eterna. Então, como que nós podemos ter a certeza disso? Como que nós podemos ver na palavra que isso é possível Deus restaurar na nossa vida? Então é interessante que você olha para a Bíblia, para toda a história dos profetas, todo o Antigo Testamento, Novo Testamento, você vai ver que algumas coisas Deus restaura, outras Deus não restaura. Não tem como restaurar. Então, quando Deus não pode devolver aquilo que nós perdemos, Ele traz o consolo. Ele traz aquilo que a nossa alma precisa, aquilo que o dinheiro não pode comprar, aquilo que a ciência não pode resolver, Ele traz para nós. Então a pessoa, ela perde a saúde. Deus pode restituir saúde? Claro que pode. Deus pode curar uma gripe? Pode. Pode curar um câncer? Pode. Nós temos exemplo disso aqui na igreja, de cura de câncer. Vários exemplos, vários testemunhos. Mas, e quando a pessoa perde um ente querido? Quando a mãe perde um filho, o pai perde a esposa, ou vice-versa, enfim, né? Quando o marido perde a esposa, enfim, tudo isso que acontece na nossa trajetória. Deus pode restituir essa vida? Ele pode restaurar isso? Pode trazer de volta? Ele até pode, tem poder para isso. Mas via de regra não acontece. Por quê? Porque é onde Deus entra com o consolo. O crente, quando perde alguém amado, ele chora, ele entristece, porque é um ser humano, faz parte da nossa natureza, mas não fica desesperado, não fica desconsolado. A Bíblia fala que nós temos o Consolador, nós temos a presença do Espírito Santo na nossa vida, e Ele consola. E essa palavra consolar, ela é muito mais do que às vezes a gente pensa. Não é só algumas palavras de não fica assim, não fica triste não, é muito mais que isso. É uma palavra que enche a nossa alma, que resolve o nosso problema, que preenche o vazio do nosso coração. O Espírito Santo tem esse poder de fazer da nossa vida uma vida preenchida pela presença de Deus. Então é muito mais. O Espírito Santo guia
a gente. O Espírito Santo revela a palavra para a gente. O Espírito Santo, ele nos conduz a Cristo. O Espírito Santo nos leva a glorificar a Cristo. É obra dele. Ele é o único que pode convencer o homem da justiça, pode convencer o homem do juízo, do pecado. É a obra que o Espírito Santo opera nas nossas vidas. Então, quando nós olhamos para todo esse cenário, nós vemos o quanto a gente é pequeno, impotente, e o quanto nós dependemos do Deus Todo-Poderoso. Às vezes o ser humano não tem dimensão disso, ele acha que não precisa de Deus. Mas nós dependemos do Senhor na nossa vida, nós precisamos de Deus, é o único que preenche o vazio da nossa alma, que todo ser humano tem, é o único. Então, como que nós podemos ver isso na palavra, sem forçar o texto, sem inventar nada, mas voltando para a palavra de Deus? É muito fácil quando a gente vê isso. A gente olha para o ministério de Jesus, olha o ministério terreno dele. Como que foi o ministério dele? 3 anos e pouco que ele ficou aqui. João disse, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Nós vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Mas ele veio e se fez carne, habitou entre nós. E essa ação de Jesus Cristo aqui, na caminhada neste mundo, não apenas de uma forma humana, mas de uma forma sendo o próprio Deus, não sendo 100% humano apenas, mas sendo 100% humano e sendo 100% Deus, ele pôde então manifestar aquilo que Deus quer que nós saibamos. Ele pôde então mostrar para nós como que Deus quer restaurar na nossa vida tudo que foi perdido. Então você vai ver um ministério de Jesus cheio de poder, cheio de realizações, cheio de unção de Deus, não só nas palavras. Alguém poderia falar, ele fala muito bem, ele convence, ele é persuasivo. Mas além dele falar bem, explicar bem, ensinar bem, ele era poderoso em obras. Poderoso em obras. E ele demonstrou que o propósito de Deus é não deixar o homem esquecido. Deus não está se esquecendo dos teus problemas, Deus não está esquecendo da tua vida. Deus quer abençoar a tua vida. Você olha o que o profeta Isaías falou aqui. Pode até a mãe esquecer do filho que está amamentando. Para uma mãe esquecer do filho que está amamentando, olha, usou um exemplo aqui bem extremo, né? Pode até acontecer isso. É muito difícil acontecer, mas pode acontecer. Mas mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, Deus fala assim, eu não me esquecerei de ti. Aleluia! Olha, meu irmão, que declaração forte, que mexe com o nosso coração. É muito lindo isso. E às vezes a gente vê pessoas que estão com medo de se entregar para Deus. Pessoas que estão duvidando. Olha, é para a gente se lançar nos braços dele, porque ele nos ama, ele é poderoso, ele quer nos abençoar, ele quer trazer de volta aquilo que foi perdido na velha criatura. Agora ele te fez nova criatura, as coisas velhas passaram, agora você tem a presença do Espírito Santo, você é a igreja do Deus vivo. Você é a igreja do Deus vivo. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Então, essa realidade, ela é muito forte para nós. Nós não estamos pertencendo aqui a um clube, não estamos pertencendo aqui a uma associação. Nós pertencemos à igreja do Deus vivo, todo-poderoso. É o corpo de Cristo na terra, é onde tem a presença exclusiva do Espírito Santo.
É na igreja do Deus Todo-Poderoso. Então a igreja, ela é a menina dos olhos de Deus. Ninguém pode destruir a igreja do Deus Todo-Poderoso. Você sabe que ao longo da história muitos reinos se levantaram e caíram. Começando lá da Babilônia, Nabucodonosor, que foi o mais poderoso. E de lá para cá os reinos pareciam indestrutíveis. Mas com o tempo eles foram caindo. E foram caindo, e foram caindo, e foram caindo. Mas a igreja, ela permanece forte. Ela permanece estabelecida na rocha principal, que é Jesus. O inimigo atacou a igreja. O inimigo ataca a igreja. E o inimigo vai continuar atacando a igreja. Mas Jesus disse assim: olha, eu estabeleço a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Quem é a igreja pode aplaudir e glorificar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então Jesus demonstrou domínio, autoridade, para mostrar para mim e para você: olha, você pode também. Você pode ter esse domínio, você pode ter essa autoridade. Lá em João capítulo 5, abra lá João capítulo 5. Eu peguei aqui um exemplo, mas tem um monte na Bíblia, né? Tem muito. João capítulo 5 e o verso 1 em diante fala assim: depois disso havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo ao mercado das ovelhas, há um tanque que é chamado na língua hebraica Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de pessoas impotentes, cegos, mancos, impedidos, esperando o movimento da água. Pois um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Aquele, pois, que primeiro entrava na água após ter sido agitada, sarava de qualquer enfermidade que ele tivesse. E ali estava um certo homem que tinha uma enfermidade há 38 anos. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que ele estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: tu queres ficar são? O homem impotente respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem ficou são, tomou o seu leito e andou, e aquele dia era o sábado. Jesus demonstrou aqui autoridade, domínio sobre as enfermidades. Esse pavilhão, ele tinha, esse tanque, melhor dizendo, ele tinha 5 pavilhões. É um tipo do mundo hoje que nós vivemos. Tem 5 continentes. E Jesus, ele entrou naquele lugar e ele curou aquele homem. Hoje Jesus está em todo o mundo, curando aqueles que creem nele, demonstrando domínio sobre a enfermidade. Como que é esse domínio? No poder da palavra. Poder da palavra. Ele simplesmente disse para o enfermo: levanta, toma o teu leito e anda. O homem se levantou imediatamente. Domínio sobre a enfermidade. E é interessante que Jesus, ele veio como homem. Você sabe que a Bíblia fala que todas as coisas foram criadas por Ele, por Jesus, e para Ele. Todas as coisas foram criadas por meio dEle. Então lá no Éden, ou melhor, lá no Gênesis, quando Deus fala assim: olha, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, tal, e aí Deus fala assim: olha, no plural, façamos. Jesus estava presente, a presença do Espírito Santo estava presente, a Trindade estava lá, criando todas as coisas. Jesus criou todas as coisas. Ele, como Deus, ele tem poder na palavra para criar. Mas no seu ministério terreno é interessante que
todos os textos que eu vou estar lendo aqui, você vai ver que Jesus ele não criou, mas ele transformou, demonstrando a sua humanidade, demonstrando o seu ensinamento para nós. Por quê? Porque o homem ele não tem poder de criar nada. O homem ele só transforma. Tudo que a gente vê que o homem fez, ele transformou o que já existia. Nada o homem cria. Quem cria é Deus. O homem contribui para a criação que Deus, pelo seu poder, estabeleceu. Então, Jesus, em todos os momentos aqui, você vai ver ele transformando. Então, existia ali uma enfermidade naquele paralítico. Ele transformou aquela enfermidade em saúde. Como que dizendo para nós, olha, você pode também. Pelo poder que há no meu nome. Você pode também transformar a enfermidade em saúde. Você pode. Jesus veio para restituir isso. Isso é maravilhoso. Olha, quando a gente entende isso e quando nós vivemos isto, meu irmão, muda a nossa existência, muda a nossa maneira de ver as coisas. Quando a gente confiava 100% na ciência, não quero desfazer da ciência, desprezar, não, ela é importante para nós. Ela também luta com os mesmos inimigos que a gente luta, enfermidades, pestes e tudo mais. Mas aquele que tem fé, ele não fica dependente da ciência, ele depende de Deus. Ele não usa medicamento, ele usa a fé. Esse é o propósito. Não é errado o médico tomar medicamento, não é errado. Mas como é bom quando a gente tem o domínio da enfermidade e não precisa ir ao médico. Como é bom. Como é bom quando a gente confia nesse Deus que cura, que sara, que liberta. Como é gostoso quando a gente vê que o que está escrito na Bíblia não é história da caronchinha, não é porque o papel aceita tudo, mas é porque é fato, é verdade. E eu posso experimentar isso na minha vida. Quando há uma enfermidade no meu corpo, quando há uma enfermidade na minha família, eu me levantar e pela fé orar e Deus operar o milagre na minha casa, na minha vida. Isso é maravilhoso, isso confirma a minha fé, confirma essa palavra. Então Jesus ele veio para mostrar isso. Num tanque que estava repleto de enfermos, como o nosso mundo hoje, está repleto de enfermos. As clínicas estão lotadas, você vai marcar uma consulta, é lá para frente, não tem mais espaço na agenda. As pessoas estão doentes, as pessoas estão complicadas, desequilibradas mentalmente, há muita angústia, há muita depressão, há muito desejo de suicídio, há muita peste no mundo, mas Jesus veio para dizer, olha, eu estou restituindo domínio, eu estou trazendo de volta aquilo que foi perdido lá no Éden. Deus quer que você seja cheio do poder dele, ele quer que você ore e a enfermidade bata em retirada e você seja curado e liberto pelo poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Pode glorificar, exalta, aleluia, glória a Deus, graças a Deus, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus ele transforma para mostrar que é possível, que nós podemos. Eu dei um exemplo aqui, mas você vai discorrer os evangelhos e você vai ver Jesus curando a mulher com fluxo de sangue há 12 anos, que gastou tudo com os médicos, só com o toque nas vestes dele foi curada. Você vai ver Jesus curando o cego Bartimeu à beira do caminho, apenas com a palavra. Você vai ver Jesus curando o cego de nascença. Você vai ver Jesus curando um homem cego que não tinha o globo ocular. Jesus cuspiu na terra, fez lodo e transformou aquele barro num olho. Você já pensou na complexidade que é um olho humano? Dá uma pesquisada para você ver.
A ciência não consegue fazer um olho humano. Mas Jesus, Ele fez. Com o lodo, com o barro, a matéria-prima que Ele criou, e eu e você. É maravilhoso, né? É maravilhoso. Então Jesus demonstrou domínio, mas não só contra as enfermidades. Ele demonstrou domínio também na constituição da matéria. A gente estuda na escola, sabe que a matéria é composta de átomos, né? de células, de moléculas, né? Mais de átomos a matéria, né? O corpo humano de células, né? Mas você vê lá em João mesmo, voltando um pouquinho aí, ó, em João capítulo 2, e o verso 7, você vai ver que Jesus, ele começou o seu ministério com esse sinal aqui, ó. Um casamento em Caná da Galileia. Capítulo 2 de João e o verso de número 7, fala assim: Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles se encheram até a borda. E ele lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o levaram. Quando o mestre-sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde viera, mas os serviçais que haviam tirado a água sabiam, o mestre-sala chamou o noivo e lhe disse: todo homem, no princípio, apresenta bom vinho, e quando os homens já têm bebido bem, então o que é pior, mas tu guardastes o bom vinho até agora. Jesus demonstrou domínio sobre a matéria, o que é constituída a matéria. Quem que pode transformar uma água em vinho? São componentes diferentes. Só Ele tem esse poder. Mas Ele veio para falar: olha, nós podemos, pela fé no nome dEle, nós podemos. E esse acontecimento, é interessante que tudo na Bíblia tem um ensinamento espiritual. Aconteceu o fato, numa festa de casamento, mas o ensinamento para nós: o vinho representava alegria. Jesus transformou aquela água em alegria. Não tem um ditado que fala assim: ah, meu casamento está uma água, minha vida está uma água, está sem graça, está sem gosto, está sem sabor. Mas em Jesus nós temos o poder, através do nome dEle, de transformar aquilo que está sem graça, insípido, em algo cheio de alegria. É pelo poder que há no nome dEle. Então nós não precisamos viver um casamento sem graça, um casamento de aparência. Nós não precisamos viver uma vida sem razão de ser vivida. Nós temos o poder dado por Jesus. O domínio está de volta nas nossas vidas, através do sacrifício dEle, através do poder dEle. Então Ele transformou, e não foi um vinho qualquer, foi o melhor. Quando Jesus faz, Ele faz o melhor. Diga assim: Jesus faz o melhor. Por isso na minha vida, diga assim: por isso na minha vida, Ele pode fazer. Diga assim: eu creio que Ele pode fazer da minha vida muito melhor, com a alegria que vem do céu. Amém. Pode aplaudir, glorificar, exaltar. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Ele tomou aquela água e Ele transformou em vinho. Mas agora Ele demonstrou um domínio diferente em Mateus 14. Dá uma olhada lá. Mateus 14, 13 e o 21. Aqui Ele transformou, lá Ele transformou, aqui Ele multiplicou. Mateus 14, 13 ao 21. Ouvindo Jesus isso, partiu dali em um barco para um lugar deserto, à parte, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus saiu, viu uma grande multidão, e movido de compaixão por eles, curou os seus enfermos. E chegada a tarde, seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo:
o lugar é deserto, a hora já é passada, despede a multidão, para que indo às aldeias comprem mantimentos. Mas Jesus lhes disse: eles não precisam partir, dai-lhes vós de comer. E eles lhe disseram: nós não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: traga-os aqui para mim. E ordenando a multidão para que se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, ele os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram, se fartaram, e dos pedaços que sobraram, tomaram 12 cestos cheios, e os que haviam comido eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Jesus tem todo o poder sobre a matéria, todo o poder. Às vezes a gente recebe um salário e fala assim: é mixaria. Nunca diga que o teu salário é mixaria. Ora, agradece e abençoa, e o pouco vai se tornar muito. Nunca diga assim: olha, a minha saúde é muito pequena, eu não tenho saúde. Nunca diga isso. Diga assim: um pouquinho de saúde que eu tenho, eu agradeço a Deus. E busca o milagre de Deus, que Ele pode fazer do pouquinho que você tem, fazer muito. Às vezes a tua alegria está em baixa, está pouquinho, está entristecido. Ora a Deus, agradece a Deus. E aquela alegria que é pouquinha, ela vai se tornar bastante. Ela vai se tornar mais do que suficiente para você viver uma vida abençoada. Seja fiel no pouco, e Deus fala: sobre o muito eu te colocarei. Às vezes a pessoa quer esperar ter muito. Jesus não multiplicou e ficou aquela montanha de pão, não. Aquela montanha de peixe. Não. À medida que eles foram distribuindo, foi multiplicando. À medida que eles foram doando, entregando, foi multiplicando. Já percebeu que as coisas com Deus é assim? A pessoa toma a iniciativa na fé, e Deus vai abençoando, Deus vai multiplicando. É assim com tudo. A gente vê isso na obra de igreja. Nós estamos para começar a construir o templo lá, mas a obra que nós temos construída lá tem 180 metros quadrados de área construída. Quando nós começamos, tinha R$2.700 no caixa. Nós falamos assim: vamos começar pela fé. Nós começamos, terminamos, pagamos tudo, não ficamos devendo nada, e a obra está lá. Quanto vale 180 metros hoje de construção, né? 2.700 não dava para nada na época. Mas a gente começou pela fé. Nós pegamos o pouquinho que a gente tinha, orou, agradeceu a Deus, Deus abençoou, multiplicou, e hoje a obra está lá. E nós estamos para começar um outro templo novo lá. É uma obra bem acima do valor que nós temos também. Mas nós estamos aí contratando os construtores, vamos começar lá no Vitória Regia, né? Lá na Nova Bauru, onde a gente está pastoreando lá. Então nós estamos aqui em contato com o pastor Silvio, a gente está preparando tudo para começar. Mas o valor que nós temos, olha, é a metade, ou menos da metade da obra. Mas nós estamos dando um passo de fé, e nós cremos que Deus vai honrar como Ele sempre honrou. Amém? Quem crê pode aplaudir e glorificar. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Mas não é só isso, não é só domínio sobre as enfermidades, não é só domínio sobre a matéria, é domínio também sobre a natureza. Lucas 8, e o verso 22, Lucas 8, 22 a 25, diz assim, olha: ora, aconteceu em um certo dia que ele entrou no barco com seus discípulos e disse-lhes: vamos para o outro lado do lago. E eles partiram. Mas enquanto navegavam, ele adormeceu, e desceu uma tempestade de vento sobre o lago, e enchiam-se de água.
estando em perigo. E chegando-se a ele, o acordaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e eles cessaram, e houve calmaria. E ele disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Que tipo de homem é este que ordena até os ventos e a água, e eles lhe obedecem? Domínio sobre a natureza. Domínio sobre a natureza. Jesus fez isso para mostrar que nós podemos ter esse domínio. Às vezes as pessoas pensam que a gente é meio maluco, né? A gente conversa com planta, conversa com a natureza, mas é o crente, é assim. É o crente pentecostal. Conversa. Você pode conversar com a planta, conversar com os pássaros, conversar com a natureza. As pessoas vão pensar que você está ficando desequilibrado, mas é verdade. Eu faço isso e eu vejo como Deus honra. Eu me lembro um retiro que, logo no começo da igreja, quando eu vim para a igreja, formou um tempo e raio, e o céu escuro, era a noite, e o culto estava acontecendo ao ar livre. Tinha o lugar onde estavam os instrumentos de som, que era uma parte elevada assim, numa chácara, e o povo estava tudo nas cadeiras assim, ao ar livre. E o pastor começou o culto e falou assim: olha, nós vamos até o final aqui pela fé. E aquilo, os raios estavam cruzando o céu, e as nuvens estavam carregadas, parece que elas estavam tão pesadas que estavam até abaixando para perto de nós. E o culto foi meia hora, 1h30, 2 horas. Quando chegou no final, nunca me esqueci isso, quando o pastor falou, e raio e trovão, e tempo carregadíssimo. Quando o pastor falou amém, todo mundo correu para os carros, a chuva desceu. Mas desceu para valer mesmo. Domínio sobre a natureza. Nós podemos. Jesus restituiu isso para nós. Aleluia, glória a Deus. Domínio sobre as leis da física. João capítulo 6. E o verso 16. João capítulo 6. E o verso 16 ao 21. Glória a Deus. E diz assim: olha, chegando à tarde, seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco, foram para o mar em direção a Cafarnaum, e já era escuro, e Jesus ainda não tinha vindo até eles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. Tendo, pois, remado uns 25 ou 30 estádios, eles viram Jesus andando sobre o mar, e aproximando-se do barco, e eles ficaram com medo. Mas ele lhes disse: sou eu, não temais. Então eles, de boa vontade, o receberam no barco. Imediatamente o barco chegou à terra para onde ia. Jesus andando por sobre o mar. Tem uma lei atuando. Gravidade. Tudo que a gente solta, cai, né? Se a gente for andar em cima d'água, a gente afunda. Mas Jesus andou por sobre as águas. Domínio sobre as leis da física, né? Glória a Deus. E por fim, para finalizar, o domínio sobre o mundo espiritual. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, o verso 11, do 11 ao 16. Lucas 7, 11 a 16. E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Ora, quando ele chegou perto da porta da cidade, eis ali um homem morto, era carregado para fora, filho único de sua mãe, que era viúva, e uma grande multidão estava com ela. E vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E ele disse:
E ele disse: jovem, digo-te, levanta-te. E o que estivera morto sentou-se e começou a falar. E ele entregou a sua mãe. E a todos sobreveio o temor, e eles glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e que Deus visitou o seu povo. Domínio sobre o mundo espiritual. O jovem tinha morrido, estava a caminho do cemitério, mas Jesus conversou com ele. Conversar com o morto, coisa de gente que não está bem da cabeça, né? A gente fica conversando com o morto. Jesus conversou com o morto e deu uma ordem. Quando ele conversou com aquele jovem que estava morto, na verdade, Jesus estava acessando o mundo espiritual. Ele estava dando uma ordem para o espírito daquele moço, a alma daquele moço voltar para o corpo. E aquela alma obedeceu aquela ordem de Jesus e voltou para o seu corpo. E as pessoas pensaram: ele não estava bem morto não, acho que ele estava vivo ainda. Jesus deixou Lázaro ficar 4 dias morto, cheirando mal, para chegar e falar: Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio, provando que Jesus tem poder sobre o mundo espiritual. Aleluia, glória a Deus. Poder sobre o inferno. E aqui eu estou finalizando, em Lucas capítulo 4, voltando um pouquinho aí. Lucas capítulo 4, verso 33. Lucas 4, 33. E na sinagoga, na igreja, havia um homem que tinha o espírito de um demônio imundo, e gritava em alta voz, dizendo: deixa-nos sozinho, o que temos nós em comum contigo, ó Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. E enquanto o demônio jogou no meio, saiu dele e não o feriu. E todos se admiraram e falavam entre si, dizendo: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ele ordena aos espíritos imundos e eles saem. Autoridade no mundo espiritual. Deus quer que a gente tenha essa autoridade, sabia? Deus quer ver essa autoridade na nossa vida. Às vezes a gente pensa que é só aquele demônio que está arranjando os dentes, espumando pela boca, que a gente tem que chegar lá. Não, tem muito demônio agindo aí de forma sutil, de forma até bonita, do colarinho branco, falando palavras bonitas, bem vestido, mas é demônio. E o demônio veio para quê? Para matar, para roubar e para destruir. E quem tem poder sobre eles? A autoridade tem poder? Não. Quem tem poder sobre eles? A igreja, eu e você. Nós somos os únicos que temos poder contra o inferno, contra os demônios. Jesus disse assim: olha, eu vim para destruir as obras do diabo. Jesus veio para destruir as obras do diabo. E Ele quer ver a sua igreja cheia desse poder. Ele quer ver eu e você exercendo essa autoridade. Essa autoridade que ela está em nós, porque nós temos a presença do Espírito Santo de Deus. Nós temos a presença viva e poderosa do Senhor nas nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Essa é a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite. Restaurando domínio. Deus quer que a gente viva assim. Como que eu faço para viver assim? No mundo a gente, para ter poder, tem que ter ou dinheiro ou influência. Sem dinheiro a gente não consegue comprar nada, né? Mas na igreja, como que a gente faz para ter esse domínio? Tem que ter autoridade. Como que a gente tem autoridade na igreja? Se eu der uma oferta, eu vou ter autoridade. Não. Se eu for para a igreja todos os dias, não perder um culto, estou cheio de autoridade. Não. Tudo isso é bom, tudo isso é correto, mas a autoridade na Bíblia
ela tem um significado, chama santificação. Santificação. Se a gente não tiver vencendo o pecado, consagrando a Deus, o inimigo sabe, ele sabe que a gente está sem autoridade. E se a gente der uma ordem, ele vai rir na nossa cara. Mas quando você está consagrado a Deus, você está buscando o poder do alto, você está santificando, colocando a tua vida no altar de Deus, meu irmão, o inimigo tem que obedecer a tua palavra, porque a tua palavra não é tua, ela é no nome de Jesus Cristo, e este nome tem todo o poder e toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra, amém? Quem crê pode aplaudir, glorificar, aleluia, glória a Deus, graças a Deus, louvado, exaltado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Vamos nos colocar em pé, aleluia, glória a Deus. Às vezes você pode pensar, eu gostaria de ter essa autoridade, gostaria de ter esse domínio. Está aberto para você, está aberto para mim. O que nós precisamos? Buscar. Tem que pagar um preço, consagração. Tem que pagar um preço, se desvincular do mundo e se entregar totalmente ao Senhor. Não é todo mundo que está disposto a fazer isso. Às vezes a pessoa está disposta a vir para a igreja, ela está disposta a contribuir financeiramente, mas ela não está disposta a largar o mundo, ela não está disposta a se desvincular do mundo. E Jesus, a palavra dele está muito clara: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então Deus quer você inteiro para Ele, totalmente dele. Ele fala: filho meu, dá-me o teu coração, é a tua vida, é tudo que você tem, toda a tua expectativa, todos os teus sonhos, toda a tua confiança, toda a tua fé na presença dele. Ele quer isso de você. Ele não quer você pela metade, ele não quer você flertando com ele, ele quer compromisso, ele quer aliança. Nosso Deus é de aliança, nosso Deus é um Deus de compromisso. Aleluia, glória a Deus. Se você tem o desejo desta restauração, algo foi perdido na tua vida, eu vou convidar você a sair do teu lugar, vir aqui para frente. Eu quero orar pela tua vida, para que Deus possa estar restaurando na tua vida, trazendo de volta aquilo que foi perdido. Aleluia. Saia do teu lugar, se aproxime do altar. Você que tem o desejo de ter de volta aquilo que foi perdido, você que deseja a presença do Altíssimo na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Assim, na presença do Senhor, com os teus olhos fechados, e nesta comunhão, nesta presença gloriosa do Senhor aqui, aleluia, assim na presença dEle, aleluia, glória a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, este poder que a Tua palavra fala, ele não vem para as nossas vidas através do dinheiro. O vil metal não pode comprá-lo, Senhor. A projeção neste mundo não pode adquiri-lo, mas ele vem para nós, Pai, de uma forma gloriosa, através do Teu Espírito, meu Deus, nas nossas vidas. No passado a Tua palavra fala que muitos tentaram comprá-lo, mas não foi possível. Muitos tentaram usar esse poder apenas admirando os apóstolos e foram expulsar demônios, mas eles foram, meu Deus, enxotados pelos demônios e correram nus, sem autoridade, porque essa autoridade, ela vem de Ti, Senhor, para a vida daquele que se consagra, para a vida daquele que se compromete contigo, para a vida daquele que tem uma aliança contigo, Senhor, para a vida daquele que está pagando o preço que precisa para ter essa comunhão com o Senhor. Meu Deus, então desperta em cada coração nesta noite
um desejo de comprometimento, um desejo de consagração, de santificação na Tua presença, porque o mundo é cruel, Senhor. O mundo, ele está caminhando, meu Deus, para o caos. O mundo está cheio do poder das trevas. A Tua igreja caminha neste mundo, meu Pai, e ela está sujeita às influências deste mundo. Mas com o Teu poder, a igreja pode vencer o mundo. Com o Teu poder, a igreja pode destronar todos os poderes das trevas. Com o Teu poder, ó Pai, a igreja caminha de olhos altivos na Tua presença, ó Pai, olhando para o Senhor, olhando para o alto, consumador e autor da nossa fé. A Tua igreja, ela é cheia do Teu poder, meu Pai. A igreja é cheia das Tuas virtudes. A igreja é cheia, ó Pai, da Tua unção. Então a Tua igreja, ela tem esse poder contra o diabo. Ela tem esse poder contra as trevas, contra o engano, ó Pai, que está neste mundo. A Tua igreja, ela caminha acima das desilusões, acima dos problemas, acima das dificuldades, porque ela tem esse poder que vem do alto. No nome de Jesus, derrama agora em cada coração, ó Pai. Convence agora cada coração. Aquela pessoa que às vezes estava ainda restrita, meu Pai, nas coisas do Senhor, que ainda estava, meu Deus, assim, economizando para o Teu reino. Meu Deus, cai por terra esse engano das trevas. Essa pessoa que ainda estava vinculada com as coisas deste mundo, às vezes por pensamentos, às vezes por atitudes, às vezes, ó Deus, por uma conduta. Meu Pai, entra agora com o Teu poder. Eu não posso fazer isso neste coração, mas o Senhor pode. Eu não posso convencer esta pessoa, mas o Teu Espírito pode. Então entra e opera agora, meu Deus. Entra e faz do Teu povo um povo 100% do Senhor, um povo totalmente entregue na Tua presença, que Te adora, que Te glorifica, com o coração sincero, cheio do Teu poder, cheio da unção do alto, meu Pai. Em nome de Jesus, nós nos levantamos agora contra toda a potestade, nos levantamos agora contra todo o poder do inferno, esse inimigo que construiu nesse coração uma torre, Senhor, uma fortaleza, cai por terra agora em nome de Jesus Cristo, seja destruído agora pelo Teu poder, ó Pai, todos os sofismas, todas as mentiras do diabo, seja, ó Pai, o Teu povo liberto, abençoado, fortalecido por Ti agora, para que quando o Teu povo clamar, o milagre aconteça, Senhor. Quando o Teu povo der uma ordem, o inferno bata em retirada. Em nome de Jesus, seja o Teu povo cheio do Teu poder, cheio da Tua unção, agora e sempre. No nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos e assim declaramos. Coloca a mão no teu coração e sinta a presença de Deus aí. Sinta o poder de Deus agora, fluindo aí na tua vida. Assim como o teu coração está bombeando sangue para todas as células do teu corpo, que o poder de Deus também possa estar irradiando na tua vida, atingindo todo o teu ser. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Jesus soprou sobre os discípulos e disse: recebei poder. Soprou sobre eles o Espírito Santo e eles receberam poder. O Senhor está soprando neste lugar, poder de Deus. Recebe pela fé, creia pela fé, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo. Diga assim: Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, eu recebo agora esta palavra pela fé, crendo, ó Pai, que o Senhor é comigo, e para isto eu consagro a minha vida na Tua presença, agora e sempre. Amém. Pode aplaudir, glorificar, exaltar. Aleluia, glória a Deus. Maravilhoso, santo, santo, santo. Aleluia.
Glória a Deus. Glórias ao Cordeiro Santo de Deus. Glórias àquele que tem toda a autoridade, todo o domínio pelos séculos dos séculos. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Levanta as tuas mãos e receba a bênção. Senhor, meu Deus e meu Pai, despede o teu povo em paz para os seus lares. Que a partir de agora, Pai, eles possam colocar em prática essa palavra e possam receber os frutos, ó Pai, e colher aquilo que aprenderam aqui nesta noite. Em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus o Pai e as doces e meigas consolações do teu Espírito esteja com toda a tua igreja, e todos aqueles que creem e recebem, digam comigo amém. Pode aplaudir e glorificar. Aleluia, glória a Deus. Glórias, glórias, glórias. Aleluia.